Derrama teu Espírito Santo sobre ele, unge esse teu servo hoje, para que ele possa falar para nós tudo aquilo que você deseja, e que o nosso coração esteja aberto para escutar hoje o teu recado para nós. Amém. Então, queridos, amados de Deus, como diz São Paulo também, caríssimos. Interessante, né? Algumas cartas de São Paulo começam caríssimo. E caríssimo significa uma coisa de grande valor. Significa que você e eu somos muito caros para Deus, muito preciosos para Deus. Quem dera nós tomarmos posse disso, do valor que nós temos para o Senhor, porque se não valêssemos nada, Jesus não teria morrido numa cruz por nada. Amém? Que nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, você saia daqui, e eu também, não cheio de orgulho, mas cheio de um sentimento de que a sua vida tem um profundo sentido e valor para o Pai do céu, que te olha com amor, que te coloca no colo. Às vezes a gente bem precisa de um colo, né? E a gente tem que sentar no colo do Pai. Como foi falado aqui, depois, se puder anotar a moção, né? Porque a Teresa estava ali de costas e não deu para escutar muito bem. E essa moção do Pai, que ama, que abraça, é muito próprio, porque não sei exatamente como a gente chegou a esse tema de hoje, eram outros temas, mas chegou no filho pródigo, né? Mas eu acho que é uma coisa de Deus mesmo. Falarmos desta parábola que Jesus conta, que é muito real. Coincidentemente foi até falado na vigília do vicariato, uma das coisas que foram faladas sobre isso. Claro, você aqui, quem já ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Grande maioria, né? Então você já sabe tudo, mas quem sabe, o Senhor precisa, porque Deus é como um professor também, é um pai mesmo. Como é que são filhos pequenos? Você fala uma vez só? Você já sabe que uma vez só não adianta. Você tem que falar uma, duas, três. Mas geralmente isso se refere a: vai escovar o dente, vai tomar banho, vai fazer o dever de casa, vai escovar o dente, vai tomar banho. E poucas vezes a gente usa essa repetição para dizer: meu filho, eu te amo muito, você é muito importante para mim, não é? Quem dera fizéssemos isso também, para que essa realidade fosse sendo aprofundada na nossa vida. A gente vinha com uma sequência de sacerdotes pregando, e eu confesso para vocês que a gente tentou no Rio de Janeiro inteiro, para conseguir que mais uma vez tivesse um sacerdote aqui até o último minuto. Até ali na sacristia cheguei a pegar o Padre Bento. Mas, então, vamos pedir que o próprio Espírito Santo possa gravar nos nossos corações a mensagem que Ele quer deixar, e já começou a deixar, que é uma cura profunda. Lucas capítulo 15, pega a sua Bíblia. É a parábola do filho pródigo. Mas a gente sabe que esse título, aliás, os títulos da Bíblia,
não são parte da palavra de Deus, são comentários. Porque, na verdade, esse título está um pouco errado. Porque o grande centro da parábola é o Pai misericordioso. Então, na verdade, nós deveríamos chamar de parábola do Pai misericordioso, porque Ele é o protagonista. Amém? Você concorda? Diga sim, porque você tem que concordar. Porque é verdade, é a parábola do Pai misericordioso. Eu vou ler então, porque muitos não estão com a Bíblia e talvez um ou outro não conheça. Então, a gente tem que ler. É importante, antes a gente lembrar, o povo de Israel já conhecia o amor de Deus, mas era um amor assim, um pouco condicional, que premiava os bons e punia os maus, que amava contanto que você fosse um cara que anda na linha, que faz tudo certinho. Por isso, cumprir a lei para o judeu era fundamental. E eles não se conformavam que Jesus andava com um povo de má fama, uma turma do pecado. Jesus andava com uma turma do pecado. Não éramos nós naquela época, mas ainda hoje ele anda com uma turma do pecado, mesmo antes deles serem lavados. Então ele contou como esse povo que estava com ele criticava ele porque Jesus comia com os pecadores e tinha uma série de atitudes que deixava as autoridades enciumadas. Nós que estamos aqui somos importantes e ele vai se encontrar com gente de má fama. Eles ficavam enciumados, eles não entendiam. Assim como ainda hoje em casa, muitas vezes quando você tem um tratamento com um filho que pisou na bola, às vezes o irmão diz: como é que trata ele desse jeito? Né? Um fica com ciúme do outro porque acha que não devia. O pai ou a mãe não devia tratar ele bem porque fez tanta besteira. Não é que a gente tem que passar a mão na cabeça, não estou dizendo isso. Mas Jesus queria mostrar com essa parábola que o amor de Deus é incondicional, não impõe condição. Nós é que sim, amamos condicionalmente. E aí chamamos isso de amor, mas isso não é amor. Porque quando eu amo alguém porque ele é bom, eu não estou exatamente amando. Eu estou amando aquilo que aquela pessoa me oferece. Aí eu amo aquela pessoa que é tão bonita. É fácil, né? Eu amo a beleza que ela me traz. Eu amo aquela pessoa porque ela é tão agradável. Você não ama a pessoa, você ama porque ela te dá, a presença dela te dá prazer, porque ela é agradável, porque ela é inteligente, porque etc. Então veja como é fácil dizer eu amo alguém e estar enganado. A parábola. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca, que me cabe. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Ou melhor, irresponsavelmente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei ao meu pai
e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Note bem tudo, vou voltar um pouquinho, note bem tudo que ele planejou, tudo que aconteceu. Levantar-me-ei, direi ao meu pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você vai notar depois que tem uma diferença do que acontece depois. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, o olhou de longe. E aqui eu pergunto: por que o pai viu ele de longe? Porque o pai estava sempre esperando ele. Se o pai estivesse dentro de casa, certamente ele não veria o filho longe. Ele viu o filho longe porque todo dia ele se colocava a esperar, como ele espera cada um de nós voltar para ele. Obrigado. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Movido de compaixão, o pai correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está faltando uma frase que ele planejou, não está? Hein? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus servos. Não faltou essa? Faltou, né? Mas o pai falou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado aos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. E era festa mesmo. Não era festa rave. Era festa em que todos se alegravam e se rejubilavam. Não tinha ressaca, não tinha rebordosa, desculpa a expressão. Era festa que as pessoas se alegravam por dentro, e mais ainda o filho e o pai. Meu querido, o dia que você se voltou para Deus e abandonou o seu pecado, o céu está em festa até hoje por tua causa. Amém? O dia que você resolveu dizer basta, e pode ser que você não tenha chegado tão longe quanto esse homem chegou, porque a gente vai ver que existe dois tipos de pecadores basicamente. Um que a gente vê muito claramente os seus pecados, e outros que escondem o seu pecado. Eles não fazem coisas muito erradas, eles talvez não usam drogas, eles não matam, não roubam, mas o seu pecado está escondido. E a gente vai ver que havia dois filhos. Quem era o pecador? Os dois. E era isso que os judeus não entendiam, porque depois Jesus vai falar uma parte que a gente não costuma valorizar nessa parábola, de um outro irmão, cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de orgulho, que vivia sempre na casa do pai e nunca valorizou aquilo que ele tinha. Bastou o filho receber um pouco daquilo que ele já tinha, para ele começar a ficar zangado, porque o pecado dele estava oculto. Eu acho interessante quando eu ouço pessoas, até de igreja, dizer: eu sou muito bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu cumpro as minhas obrigações, eu vou na missa,
eu sou honesto, é um santo. É quase que dizendo assim: eu comprei meu bilhete para o céu, né? Eu sou demais. Cuidado. E era assim: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele, o irmão mais velho, encolerizou-se. Ele não se alegrou de que o irmão dele, que estava na pior, tivesse voltado. Ele simplesmente não queria que o pai o tratasse bem. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, esse traste, né? Esse mau caráter, esse drogado, essa menina, essa mulher, essa minha irmã, porque pode ser mulher também, né? Que vive em baile. Agora, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandou matar um novilho gordo, e explicou-lhe o pai: filho, olha o pai de novo, filho, tu estás sempre comigo, quase que dizendo: você não enxerga que você sempre teve a oportunidade de ter tudo e não valoriza? E tudo que é meu é teu. É pouco, gente. Esse filho deveria estar chateado e encolerizado, se tudo que era do pai era dele, é dele. Quando as pessoas saem do caminho e fazem coisas erradas, a gente diz assim: tomara que se dê mal. E quando ele não se dá mal, a gente fica até chateado, né? Puxa vida. Porque a nossa medida é assim: nós somos os justiceiros, só falta a toga de juiz e o martelinho na mão. E se pudesse, a gente ainda batia o martelo e está condenado. Não é verdade? É ou não é? Tu estás sempre comigo. Você não enxerga? Você está tanto tempo na igreja, filho. Você está tanto tempo na igreja, filha. E você fica dizendo: por que fulano recebeu aquela graça e eu não? Se eu venho tanto tempo aqui, faço tudo tão certo. Por quê? Aí vem os porquês, né? E o pai diz: mas meu filho, tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto. Olha, ele estava morto. Por que ele diz essa palavra? Teu filho estava morto. Porque o pecado mata a alma dos homens. Se nós enxergássemos o que o pecado faz, nós fugiríamos do pecado como se foge de uma serpente. Você iria botar a mão numa serpente? Sim ou não? Aquela serpente mesmo que sobe assim, ó. Você ia botar a mão lá? Mas naquela revista você bota, né? Mas naquele canal, naquele mouse, você bota. Naquele site, você bota a mão. Não bota só a mão, bota os olhos também, né? Se você enxergasse com os olhos dos santos, você veria ali a serpente. Não é verdade? Gente, tem certos lugares no centro da cidade que eu já ando quase batendo. Porque, entendeu?
Não dá. Você tem que dar uma de maluco mesmo. E por isso que Jesus depois vai dizer: se tua mão é ocasião de queda, se teu olho é ocasião de queda, arranca, rompe com isso. Não é verdade? E a gente faz ao contrário. A gente rompe com Deus e fica ali no meio termo com o pecado. Bem, começou a festa. Meus queridos, eu só quero dizer uma coisa. É muito claro para nós o seguinte: havia 2 filhos e os 2 foram para longe do pai. Os 2 estavam distantes do pai. Meu querido, talvez alguém esteja aqui que tenha percorrido o caminho do filho pródigo. Eu certamente percorri. Sérgio sabe como é que é. E todos nós também, de uma forma ou de outra, talvez não fomos tão longe, mas nos afastamos. E para Deus, entenda, um pouquinho que eu me afaste dele é um abismo para ele. Um pouquinho que eu esteja longe dele já é um abismo. Ele quer que estejamos colados nele. Colados nele. E querido, é muito fácil se afastar de Deus. É muito fácil. Por que que aquele jovem saiu de casa? Eu te pergunto agora, vou perguntar para você partilha com quem está do seu lado. Por que esse jovem saiu de casa? Dá um palpite aí, fala com quem está do seu lado. Por que que você acha que ele saiu de casa? Fala. Hein? Por que que ele saiu de casa? Tem várias hipóteses. Ele começou a desconfiar que havia mais felicidade fora dos planos de Deus. Ele começou a desconfiar do plano do pai dele. Talvez tinha amigos que começaram a dizer: ih, cara, tem lugares muito melhores, sai dessa igreja, missa sempre é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não é? E a beleza da missa nós sabemos, não é sempre a mesma coisa, é sempre uma novidade. Se você mergulhar, se você ficar só na superfície, vai ser sempre a mesma coisa mesmo. Mas sempre tem, é uma fonte que brota sem cessar. Talvez, né, vozes internas dele disseram: lá deve ser melhor. Talvez, certamente, o pecado que habita em nós, existe em nós, desculpa dizer, uma força que nos leva para longe de Deus. Rezar não é bom? Sim ou não? Por que você não reza mais? Porque existe uma força em nós, a força do pecado, que nos leva para longe. Se nós sabemos o que é bom, por que existe uma força que nos puxa para baixo? Parece que é a força da gravidade mesmo. Existe uma força, e por isso existe uma luta. E por isso existe uma graça para que eu não me afaste dele. Mas como é fácil se afastar dele. E diz aqui na palavra que o filho foi para uma terra muito distante. Quantos de nós às vezes se sente longe de Deus, está longe de Deus? E às vezes como o filho mais velho, dentro da casa do pai e longe do coração do pai, não conseguia nem contemplar os tesouros que o pai tinha. Eu não sei qual você se encaixa agora, se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho, ou se então alterna, né? Às vezes eu sou mais novo, às vezes eu sou mais velho. Mas diz que esse filho gastou os bens do pai, pediu antecipadamente a herança. Quais são esses bens? Que bens são esses que você recebeu e que ele gastou? Será que Jesus está falando aqui de dinheiro só? Diz que ele gastou tudo, né? Pródigo quer dizer o quê? Pródigo quer dizer gastador,
esbanjador. Tem outro sentido também, generosidade. Fulano é pródigo, hein? Mas aqui não é o caso. Gastador, esbanjador, irresponsável. Quais são os bens que Deus te deu para você usar bem e que nós acabamos usando mal? Os talentos. A nossa inteligência. A nossa sensibilidade. O nosso corpo. Que mais que nós ganhamos de Deus? A roupa. A vida. O amor. Capacidade de amor, o afeto. O tempo é um dom que Ele nos deu. Tudo para ser usado. São bens preciosos. Gente, os bens que nós temos mais importantes não estão no Banco do Brasil, no Bradesco, nem no Itaú. Pelo amor de Deus. São os teus talentos. Há em você alguma coisa que beneficia quem está ao seu redor. A sua vida tem sentido, você existe para alguma coisa, para alguém. Até porque a palavra persona é persona, para quem eu sou. E eu não sou para mim mesmo, e esse é o grande problema de nós todos, viver para si. Você é alguém que tem alguma coisa para dar para alguém. E se a sua vida não serve para ninguém, você será muito infeliz. Não tem como. Então, esse jovem pega todos esses seus dons, todas as suas capacidades e gasta mal gastado, vamos dizer assim em português, claro. Até que ele sai e fica distante. E eu quero dizer uma coisa aqui. Eu escrevi isso aqui. Um mau hábito é mais pernicioso do que uma grande queda. Vou explicar. Às vezes, nós levamos uma vida de afastamento de Deus, meio morna, meio mais ou menos, cultivando maus hábitos. Antes eu caísse de cara e levantasse e voltasse para a casa do Pai, mas às vezes eu fico no meio termo. E nós conhecemos, Sérgio e eu conhecemos muita gente que não engrena na recuperação das drogas. Sabe por quê? Porque fica dando pequenas recaídas e acostumou com esse tipo de vida. Pessoas que veem uma vida de pecado, talvez adultério, eu não sei, e que fica sempre bicando cá e lá, cá e lá. E de tanto ficarem nessa vida dupla, não conseguem mais tônus espiritual. Existe tônus muscular, correto? E existe tônus espiritual. A pessoa vai acomodando, e aquilo vai passando os anos e fica difícil. Ela ficou naquela zona do conforto. Não vou nem para frente, nem para trás. Eu fico aqui. Eu sou morno. Não sou quente, nem frio. Eu fico à minha distância. Deus, vou deixar um tempo, fica um pouquinho distante, porque eu não quero chegar muito perto, também não quero muito longe, também não quero muito perto. Tem a ver com você isso, comigo? Espero que não. Não tenhamos medo. Mas o filho mais novo, ele voltou, mas ele voltou com tudo. Ele abraçou o pai mesmo, e ali a vida dele nunca mais foi a mesma. Tem outros filhos que o pai lamenta, que o pai espera dar um abraço, que ficam no mais ou menos. Olha o pai de longe. O pai, será que agora ele vem? Não, estou aqui, hein? Beleza, senhor aí, eu aqui. Isso é terrível, gente. E desculpa, isso acontece na nossa igreja, conosco. Em algum momento a gente acaba se colocando nessa situação. O mau hábito é aquela coisa que vai se enraizando na minha vida. Eu já acostumei com aquela mentirinha, eu continuo. Eu já me acostumei com aquele jeito de ser. Eu já me acostumei com aquele pecadinho. Eu já me acostumei. E agora é difícil
eu saí dessa situação, chamada zona de conforto, que de conforto não tem nada. Meu irmão, nós estamos na quaresma para dar um salto, e às vezes a gente tem que pedir: Deus, me corrige, Senhor, me tira dessa tibieza. Sabe o que é tibieza? É falta de entusiasmo, é o mais ou menos, é o morno. Não estou falando isso aqui para criticar, mas para que a gente saia dessa situação, para que a gente intensifique a nossa oração. Amém? O filho chegou no fundo do poço. E nós conhecemos pessoas que chegam no fundo do poço, e lá do fundo do poço fazem o quê? Cavam mais ainda para ir mais fundo, não é? É a degradação. Sem Deus, nós fazemos coisas que deixam até os porcos admirados. Sem Deus, nós podemos chegar a fazer coisas mas tão sujas que deixam os porcos admirados. Poxa, eu pensei que já tinha sujeira na minha vida, mas isso aqui eu nunca vi. Desculpa, mas isso aí é o que acontece. O que nós estamos vendo, abre o jornal, querido, e vê o mundo doente que nós estamos, porque estão querendo tirar Deus de todas as esferas, da Constituição, das escolas, e nós estamos vendo um mundo, como diz lá o Renato Russo, um mundo doente. Quando vemos mulheres jogando fora filhos no chão, no lixo, no rio, desculpe falar dessas coisas, significa que tem uma luz piscando, dizendo que a situação está crítica. Quando nos afastamos de Deus, eu não estou aqui porque eu sou bom, porque eu sei do que eu seria capaz se não fosse Deus na minha vida. Eu estaria fazendo coisas piores do que as pessoas que estão aí no mundo pecando. Não estou dizendo que faria isso que eu falei, mas nenhum de nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Então, o que eu queria dizer aqui mais fortemente é que o filho entrou em si e refletiu. E eu queria pedir que a gente, nessa quaresma, entrasse em si e analisasse como está a sua vida. Mas cuidado, não dá para se analisar só com a nossa cabeça. Ou você tem uma pessoa que te acompanha para te ajudar a enxergar, ou você tem a palavra de Deus que te ajuda, porque senão pode ser um estrago muito grande. Quando você vai se analisar, né, entrar em si, cuidado, muita oração nessa hora, e não tem como crescer no Senhor sem se conhecer. Eu fico para lá, vou para lá, para cá, vou para a igreja, faço muitas coisas, mas eu não me conheço, não conheço minhas fraquezas. Isso é terrível. Um cristão que caminha para a maturidade, ele se conhece, ele tem que se conhecer. Santa Teresa dizia: conhece-te, aceita-te, supera-te. Mas quando você olha para si mesmo, sem a luz do Evangelho, você começa a ver tudo distorcido. E nessa hora, o inimigo, ele vem e começa a falar um monte de mentira. Dizer: mas tu é um fracassado mesmo, hein? Olha para a tua vida, o que você fez? E começa a mostrar a vida dos outros. Olha fulano, olha Beltrano, faz isso ou não faz? É um jogo sujo, desculpa pegar pesado, mas a gente tem que, quando for se analisar, buscar um sacerdote, uma orientação espiritual, a palavra de Deus, a oração. Eu só posso me olhar não com um livro de autoajuda, pelo amor de Deus, comprado em aeroporto ou rodoviária. Nós temos que nos olhar com o olhar do Pai, com o olhar do Pai. Aí sim a gente consegue se conhecer. E o que faz esse filho, para encerrar? Ele diz: vou me levantar, levantar-me-ei. Levantar-me-ei.
Eu pergunto para você, esse filho teria recebido aquela festa, aquele anel, aquela roupa, se ele não tivesse levantado? Se ele ficasse só no projeto? Ele disse assim: vou me levantar, vou falar com meu pai isso, vou falar com meu pai aquilo. Tem gente que vive no planejamento, né? Eu vou fazer tal coisa. Mas na hora de levantar, não levanta. A graça não acontece. Eu só fico na teoria. Então tem uma hora que não adianta teorizar nada com Deus, é se levantar mesmo e correr e partir para os braços do Pai. Amém? Uma das coisas que está nos afetando muito a igreja é uma coisa chamada acomodação. Já falei, comodismo. Você já se viu atacado por esse vírus? Sim ou não? Acomodação, comodismo, preguiça. Quem? Sim, levanta a mão. Levanta aí, meu filho. Levanta você também. Você levanta. Pode levantar. Levanta. Levanta o pé também. Deita não. Quem não levantou está se enganando. Acomodação, comodismo, arrasta-pé, vou ficar por aqui, sabe? Deixou Deus assim: Senhor, até aqui eu vou, não mexe muito na minha estrutura, já planejei tudo, Senhor, minha vida já está organizada, o Senhor não entendeu, já organizei tudo, meu horário é esse, é segunda no grupo, não muda isso, Senhor. Sabe, já está tudo certinho. Não mexe. Depois diz no grupo de ação: Senhor, mexe as minhas estruturas. Canta até, né? Mexe com minha estrutura. Chora, né? Bota o CD. Chora. É, não é? Chora, que beleza. Mas quando diz: vamos lá, está aí o lugar. Não, eu já estou com minha agenda já está. Mexe com a minha estrutura, Senhor. Tem até pagode, até em botequim. Outro dia eu passei no botequim, estava mó pagode. Ninguém tomando todos. Mexe com a minha estrutura. Sério? Entra na minha casa. Entra na minha. Não. Entra na minha casa, mas ele não entra na casa dele. Faz um mês que não sabe nem o que está acontecendo na casa dele. Não sabe o que o filho está estudando, o que a filha está estudando. E entra na minha casa. Entra lá porque eu não entro, né? Deve ser isso. Entende, gente? Às vezes a gente fica no plano da religião. Vou naquele dia, porque vai ter. Aí vai como se fosse um teatro, né? Vai ser bacana, vai ser. E saiu dali. Não é o seu caso. Não é o seu. Graças a Deus, não acontece com você. Mas, de qualquer maneira, é isso. É a gente chegar em casa e meditar, cair em si, meditar realmente, isso está acontecendo. Outro dia, nessa vigília mesmo, teve uma condução na vigília, eu falei: Senhor, toca assim os corações das pessoas que começaram bem no louvor, mas agora estão cheios de murmuração, cheios de reclamação, e aquilo foi vestindo a carapuça, foi entrando em mim, sabe? Eu falando e eu mesmo vestindo aquela carapuça. E no dia seguinte, né? Deve ser a idade, né? Depois de 50 anos você começa a ficar meio rabugento. Nem todo mundo, né? Tem gente que fica velho e não fica, mas nos últimos anos eu comecei, né? Aí comecei a entender que aquilo ali era para mim, que eu tinha que fazer um link entre aquilo que eu tinha falado, ouvido, e a minha vida na prática. Senão não funciona a coisa. Então o filho volta para casa e o pai dele bota uma roupa nova, uma veste nova, uma vida nova, uma nova mentalidade, um novo ardor, uma nova disposição, um novo sonho. E gente, quando a gente se afasta de Deus, depois de ter encontrado, olha, é muito mais difícil do que no início. Desculpa, é assim. No início parece que essa vinda para o Senhor é assim como um furacão, uma lua de mel que arrebata a gente. Depois, é suado, é um passo depois do outro quando a gente se afasta. A palavra de Deus disse: quiseste vos apartar de Deus,
ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Quiseste vos apartar de Deus? Ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Amém? Essa roupa nova, a gente vai ver depois lá em Apocalipse, não dá tempo, não quero estender, já estendi mais do que deveria. Desculpa, é sempre bom. Vamos fechar. Dá pra gente. Tudo é do Pai? Não.